Boa noite, a paz do Senhor Jesus sobre a sua vida. Como é que você tá? Estamos no nosso último capítulo do nosso livro, terminando o ano e terminando o livro. Próximas semanas caminhamos para a conclusão dele e a gente vai glorificar a Deus por esse ano e por esse tempo de leitura compartilhada. Hoje, o nosso capítulo fala sobre a segunda vinda de Jesus Cristo. E os nossos versículos chaves estão lá em Lucas 17, do versículo 24 ao 25, que diz assim: Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra. O outro versículo está lá em 2 Tessalonicenses 1:7, quando diz assim: O Senhor Jesus será revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Aleluia! Então, mulher, você está preparada para a gente aprender mais sobre o nosso Senhor e sobre a sua segunda vinda? Então vamos lá. O texto ele começa com um título chamado A Gloriosa Manifestação do Nosso Grande Deus e Salvador. E o subtítulo é A Segunda Vinda de Jesus Cristo. Então vamos lá. Em sua primeira vinda, Cristo participou da condição humana de carne e sangue para que por sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Ele voltará para trazer salvação aos que o aguardam. O tempo chegará quando a fé for absorvida pela visão. Por enquanto, vivemos por fé e não pelo que vemos. Mas ao soar da última trombeta, quando os mortos ressuscitarem e formos transformados num abrir e fechar de olhos, a visão física e a visão espiritual se fundirão em uma compreensão maravilhosa da glória de Cristo. Por enquanto, nós vemos Cristo com os olhos do coração. Deus brilha em nosso coração para nos dar a luz do Evangelho da glória de Cristo. Ninguém conhece o Filho a não ser o Pai. E se somos capazes de ver a glória do Filho, o que Jesus disse a Pedro também se aplica a nós. E ele diz assim: porque isto não lhe foi revelado por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Quando isso acontecer, estaremos contemplando a glória do Senhor. Mas existe uma glória futura que ainda não vemos. Paulo dá a essa glória o nome de bendita esperança. A gloriosa manifestação de nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Então, primeiro houve o sofrimento do Filho do Homem e a revelação da sua glória somente pelos olhos da fé. Depois, no fim dos tempos, virá a glória para que todos a vejam com olhos humanos. Ou seja, quando Jesus voltar, todo olho verá. Não vai existir aquela ideia de que alguns vão ver e outros não, mas todo olho verá. E aquilo que hoje a gente vê com olhos espirituais, nós vamos ver também com olhos carnais. Então, nós vamos ver com nossos próprios olhos o nosso Salvador vindo, né? E Lucas 17 diz exatamente isso. Pois o Filho do Homem, no seu dia, será como relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Mas antes é necessário que ele sofra. Glória!
É assim que os escritores inspirados falam repetidas vezes daquele evento. Mateus 25 diz: o Filho do Homem virá em sua glória com todos os anjos. Não apenas alguns anjos, todos os anjos. Apocalipse 5:11 diz assim: então olhei e ouvi a voz de muitos anjos, milhares de milhares e milhões de milhões. O céu ficará sem nenhum anjo. E quando o Filho do Homem vier, assentar-se-á em seu trono na glória celestial. E ele reinará naquele trono glorioso. O governo está sobre os seus ombros e haverá paz sem fim. Aleluia. Com justiça e retidão. Para sempre. Esse texto está lá em Isaías 9, versículos 6 e 7. Essa glória será a glória do Filho do Homem. E como o Filho do Homem é também o Filho de Deus, e ele e o Pai são um, será também a glória de seu Pai. Sua vinda é simplesmente chamada de revelação de sua glória, lá em 1 Pedro 4. E todos os santos, diz Pedro, participarão da glória a ser revelada. Você já parou para pensar nisso? Que Jesus virá em glória e a Bíblia diz que todos os santos participarão da glória que há de ser revelada. Ou seja, você vai participar dessa glória de Cristo que há de ser revelada. Isso é maravilhoso, isso não cabe no nosso entendimento. E o texto continua: a alegria dos santos que exultarão com grande júbilo quando ele chegar, será a alegria de apreciar e louvar a glória de Cristo em toda a sua plenitude. Imagine esse dia. Imagine o Senhor voltando. Imagine o Senhor vindo como um relâmpago e todo olho vendo. Imagine a alegria que vai existir no seu coração. Se aqui agora, quando a gente experimenta um pedacinho do céu, quando a gente está orando, quando a gente está em comunhão com o nosso Senhor, o nosso coração já exalta de alegria, já está cheio de júbilo. Imagine quando os nossos olhos virem o nosso Senhor. Nossa, vai ser maravilhoso. É por isso que ele virá para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram. Veja, o Senhor vai ser glorificado quando nós o admirarmos, quando nós o contemplarmos. O Senhor aparecerá a nós para que ele seja glorificado. É para a glória dele mesmo que ele se revelará a nós. Então, a revelação do Senhor para os seus santos é para a sua própria glória. É para isso que ele se revela a nós. Então, minhas irmãs, toda vez que o Senhor se revelar a você, é para que você dê glória a ele, né, em todo o momento. E como toda essa glória será manifestada? Como isso vai acontecer? 1 Tessalonicenses 4 diz: com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o céu se recolherá como se enrola um pergaminho, e todas as montanhas e ilhas serão removidas de seus lugares. Apocalipse 6,14. Será o fogo do julgamento. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes, 2 Tessalonicenses 1,7. Todas as nações se reunirão diante dele e os incrédulos sofrerão a pena de destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade
do seu poder. Os reis da terra e os escravos se esconderão em cavernas e entre as rochas das montanhas, e gritarão às rochas: caiam sobre nós e esconda-nos da ira do Cordeiro. Apocalipse 6. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. 2 Tessalonicenses 2:8. E todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Apocalipse 1:7. Veja, minha irmã, não existe uma luta entre Deus e Satanás. Com o sopro da sua boca, a Bíblia diz que ele vai derrotar o seu inimigo. Então, Jesus, ele já é vencedor. E você que crê no Senhor, caminha nesse caminho, no caminho da vitória de Cristo naquela cruz. A vitória de Cristo já foi decretada ali naquela cruz. A gente não vive uma batalha como se fosse o mal contra o bem. Não, não existe isso. Porque Deus, ele é muito mais poderoso. E a Bíblia diz que ele vai derrotar o seu inimigo com o sopro da sua boca. Imagine o tamanho do poder do seu Senhor. Imagine o poder daquele que sustenta a sua vida em suas mãos. É muito poder. E você ainda passa tempos duvidando do Senhor. Você ainda tem medo de que o Senhor não cuide de você. Você ainda duvida da provisão de Deus. Olhe para esse texto e veja o poder do seu Senhor. Mas a glória da vinda do Senhor será também salvação. Cristo aparecerá a segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação aos que o aguardam. Hebreus 9:28. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. 1 Tessalonicenses 4. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Filipenses 3:21. No momento, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados. 1 Coríntios 15. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Apocalipse 21:4. Ou seja, há esperança. Esses textos revelam para nós que existe esperança, que existe sim um momento em que o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Vai existir sim um reino celestial em que não haverá mais dor e nem sofrimento. Esse tempo que a gente vive hoje, ele vai passar. A Bíblia diz que é como se a gente tivesse para dar à luz, né? Estamos em meio a dores, mas no dia do nosso encontro com o Senhor, a gente vai ter alegria plena e eterna. Talvez o mais glorioso de tudo será o zelo com o qual ele engrandecerá sua graça. Ele não repartirá com ninguém a glória de ser o doador da graça. Pedro nos diz simplesmente: estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. E como será essa graça? Jesus a descreveu em forma de parábola. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá
servi-los. A graça de Deus é ser nosso servo, o doador, mesmo na eternidade. Você já imaginou aquela cena de Jesus ali, lavando os pés dos discípulos, servindo aos discípulos? Aquilo ali era um vislumbre do céu, onde Jesus vai se alegrar em nos servir. Veja, eu vou repetir aqui o que o texto diz. Ele diz assim: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Por ocasião da última ceia, Jesus fez esta pergunta: pois quem é maior, o que está à mesa ou o que serve? Não é o que está à mesa, mas eu estou entre vocês como quem serve. E assim será por toda a eternidade. Por quê? Porque o doador recebe a glória. Cristo jamais abrirá mão da glória de sua graça soberana. Atos 17 diz assim: ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo. Ele criou todas as coisas a fim de ter beneficiários que agradeçam sua doação. E ele porá fim à história como o doador eterno. Do princípio ao fim, seu objetivo é o mesmo: o louvor da sua gloriosa graça. Efésios 1:6. Vamos adorá-lo juntos. Curvemo-nos diante dele, aguardando com amor a sua vinda. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. 2 Timóteo 4:8. Então, minhas irmãs, esse é o momento da gente se alegrar com o doador. Aquele que se doou por nós, que se entregou por nós e que veio ao mundo como um bebê, frágil, como homem, doando tudo, doando a sua vida por nós. Neste Natal, você lembre que o Senhor é o doador e que a glória é para Ele. Maior é o que serve. O Senhor nos serviu quando veio aqui na terra. E Ele merece todo o louvor e toda a glória neste Natal. Que o Senhor abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. E que neste Natal você reconheça a glória do Jesus da Bíblia. Amém? Então vamos orar? Senhor Deus, obrigada, Pai, porque o Senhor tem nos ensinado quem o Senhor é. O Senhor tem a cada dia ensinado o nosso coração a reconhecer, Senhor, a Tua voz, o Teu caminho, o Teu poder e a Tua majestade. Que a nossa vida seja uma vida que glorifique o Teu nome. E que o Senhor nos abençoe, abençoe a nossa casa neste Natal. Em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Até a próxima terça-feira, onde vamos concluir o nosso livro. Deus abençoe.